Senhor, querido. Amém. Ele está aqui, amém? Amém. Mas Ele não somente está aqui, Ele também está contigo. Esse que é importante é que Deus está conosco. Emmanuel, Deus conosco.
A Bíblia diz que ele habita entre nós e em nós. Amém, glória a Deus. Viu? Entre nós e em nós. Irmãos, hoje é um culto de agradecimento a Deus. A gente sabe pedir. Se é um povo que sabe pedir, é o povo da Assembleia de Deus. Não vou negar que a gente cresceu pedindo. A gente, a vida inteira, aprendeu a pedir. Você pode ver que esse povo ora para pedir. Quando está tribulado, pede consolo. Quando está doente, pede cura. Quando está aflito, pede para Deus resolver o problema. A gente, para pedir, é tremendo. Não tem povo que peça mais do que nós. Não é assim? A gente aprendeu assim. Criou círculo de oração para quê? Para pedir, para orar, para clamar. Mas você sabe que às vezes a gente pouco para agradecer a Deus. E outra, você já parou para pensar, meu querido irmão, que para você chegar até aqui, o dia de hoje, que dia é hoje? 28 de novembro de 2013. Você já parou para pensar que para você chegar até aqui, tu precisou da boa mão de Deus? Aleluia. Aleluia. A boa mão do Senhor foi contigo. Para você chegar até aqui, tu precisou da mão de Deus. A Bíblia diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, se não fosse essa bondade e essa misericórdia de Deus, a gente não tinha chegado até aqui. Não tinha. Esse culto eu quero oferecer a Deus como forma de agradecimento, não pelo que Ele está fazendo hoje, mas pelo que Ele já fez por nós. Amém, querida igreja? Amém. Tem muita gente com amnésia espiritual. Passa uma lutinha já reclama da vida. Ele não sabe o que Deus já fez. O Alex está aqui, a Renata está aqui. Viu? Se for olhar um pouco para trás, vai ver o que Deus fez. Livrou da morte. Podia estar na eternidade agora. Tudo bem, estaria bem com Jesus. Mas estão vivos porque Deus fez. E quantos de nós aqui, essa mecha, está viva porque Deus fez? Teve um câncer que a mataria em 6 meses. O médico disse para mim isso. A chefe da equipe dele. São Paulo, Taubaté, Hospital Escola. Mataria em 6 meses. Já se passaram quase 16 anos. 17 anos. 17 anos. Está aqui porque Deus fez. E quantos de nós, queridos irmãos, estamos aqui, já não era para estar mais? Amém, querida igreja? Curva a sua cabeça antes de você sentar. Eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus. Eu quero que você lembre de tudo que Deus fez por você. E você pode dizer assim, como eu disse, certo Deus, até aqui me ajudou o Senhor. Querido Jesus, muito obrigado. Graças te damos, Senhor, por esse culto essa noite. Sabemos que chegamos até aqui porque tu quis. A tua boa mão esteve conosco, nos guardando. Se não fosse a tua mão, meu Deus, aleluia. Se não for a tua boa mão, nós não teríamos chegado até onde chegamos. Eu sei que tu estás conosco. Eu sei que hoje a tua presença é conosco. Mas eu sei também que muitas das vezes, Senhor, onde nenhum recurso havia, a tua presença foi conosco. Muito obrigado por ter nos ajudado a chegar até aqui. Em nome de Jesus. Tome assento, querida igreja. Tome assento louvando a Deus. Eu vou passar por irmão Deus para ele dar continuidade ao culto. Ele tem na mão ali as pessoas que vão testemunhar. Eu só peço uma coisa, pelo amor de Deus. Não conte testemunhos aqui que promova você. O testemunho tem que promover o nome de Jesus Cristo.
Viu? Esse negócio de contar testemunho, agradecendo nós mesmos, irmãos, tira isso da sua mente. Testemunho, irmão, é para glorificar Jesus. Existe uma teologia sendo semeada pelo mundo todo, viu? Chamando humanismo cristão. E ele põe o homem no lugar de Jesus. Chama-se humanismo cristão. Ele põe o ser humano como a peça mais importante de tudo aquilo que Deus fez na vida. Não é o homem. Jesus é a pessoa principal da vida do homem. Sem Jesus, o homem não existiria e nem viveria. Jesus é a peça principal. Amém, querido igreja? O humanismo cristão está abraçando muitas igrejas, mas Jesus ainda é o tema principal da nossa vida. Amém? Com Deus. Graças a Deus. Queremos saudar a igreja com a paz do Senhor. Queremos perguntar se alguém nos visita aqui da nossa esquerda. Pode levantar a sua mão como sinal, como um visitante. Não temos ninguém aqui à nossa direita. Ali temos a mãe de Manzaira, né? Obrigado pela sua visita. Vamos levantar a mão e vamos dar a oração da Santa Rosinha. Amém. Muito bem-vindo em nosso meio também. Vamos juntos. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Como é um culto de ação de graça, vai ser bastante diferente. E nós vamos pedir aos irmãos que procurem se esforçar, porque temos aqui 9 ou 10 testemunhos. Se cada um utilizar 5 minutos, já vai estourar nosso tempo. Então, um após o outro, vou dar esse testemunho em 3 ou 4 minutos. Então vamos chamar aqui, por ordem, né, que nós vamos recebendo a solicitação aqui para botar o nome. A irmã Luzia Santiago, em seguida a irmã Tete. Queremos saber se a irmã Ivonete vai dar testemunho também. Então, uma após a outra, irmã Luzia Santiago, irmã Tete, irmã Ivonete e o irmão Gerson, um após o outro. Quando um estiver terminando, o outro já se levanta e já vem. E hoje nós vamos glorificar a Deus com o nosso testemunho. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. E a Bíblia diz: grande ganho é a piedade com contentamento. Seja crente, mas seja um crente alegre para você ter galardão. Amém? Irmã Luzia, então. Depois a irmã Tete, depois a irmã Ivonete, depois o irmão Gerson. Após... Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu queria primeiramente honrar o nosso Deus maravilhoso e santo, porque Ele é digno de honra nesta noite. Eu glorifico a Ele num dia que Ele falou comigo e disse assim: eis que virá um vento, mas não temas que eu passarei contigo. É necessário que tu passes com teu esposo, para que ele se firme na minha presença. Meu esposo andava meio light, aleluia, mas o Senhor sabe o seu trabalhar. Louvado seja Deus. E ele tinha dado um infarto, fazia 3 meses, foi acometido um infarto. E eu pensei, em seguida, 3 meses depois ele deu outro infarto, e eu pensei, esse deve ser um vento. E o Senhor me disse assim: orai e jejuai, porque o vento está chegando. Eu disse: meu Deus, o que é isso? E aí ele me ligou do hospital, e eu fui até o hospital. Chegando lá, vou tentar resumir rapidamente. Chegando lá, fizeram os exames e ele foi acometido de um câncer, um carcinoma, o galopante, aquele que caminha com pânios cápticos, através do sangue, da corrente sanguínea. Então eu já estava preparando até para ficar viúva, porque ele, em 12 dias, em 10 dias ele perdeu 12 quilos. E eu não tinha mais o que fazer. Você sabe assim o que é? Não tem ninguém para te ajudar? Porque foi permissão de Deus, o silêncio do Senhor. O meu salário ficou preso no banco,
Eu não tinha como tirar, porque o cartão falava assim, a identificação, e não estava... Eu não conseguia tirar o meu salário. O Luquinhas estava no último ano de estágio na SAT, e foi também Deus que deu uma bolsa de estudo para ele, eu não poderia tirá-lo de lá. O meu esposo, na época, estava trabalhando de bico, como fala. Então, o Senhor, eu fui até a madrugada e fui buscando o Senhor, e perguntando: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor disse: não temas, porque eis que eu vou livrá-lo. Nós temos um Deus todo-poderoso que tem todo o poder para curar. Mas o trabalhar do Senhor com meu esposo, ele disse: eu vou livrá-lo. E ele teria que passar por essa experiência, eu também. Aleluia. E o Senhor falou comigo e disse assim: orai e jejuai por 3 dias. E eu jejuei e orei por 3 dias. Sem água, sem comida, a graça do Senhor inundou o meu ser, porque só o Senhor para nos dar essa força. E ele disse: vá até o hospital e ore pelo teu esposo. E eu fui os 3 dias consecutivos. Eu não tinha uma moeda, irmãos, para caminhar, eu ia a pé. Eu não tenho vergonha de dizer o que eu passei, porque o meu Deus é o Deus da providência. E eu chegava lá, eu orava por ele, e eu sentia trevas puxando ele, porque ele pulava na cama, seu corpo pulava e debatia. 3º dia já foi mais calmo. E tudo fechado. E eu não costumo falar para ninguém, eu falo para o Senhor a minha necessidade. E eu ia entrando nessa porta, a irmã Luísa Valnier está aí. Ela está lá para não deixar só as minhas palavras. E eu disse: Senhor, eu estou sem dinheiro, eu não sei mais o que faço, eu não tenho a quem pedir. Quando eu entrei por essa porta, a irmã Luísa me chamou e disse: irmãozinha, eu preciso falar contigo. Ela estava chorando. E eu disse: irmão, o que é que houve? Pensei que era oração. E ela disse: irmã, eu não tinha R$1 na minha bolsa. Quando tu passasse pela porta, o Senhor me disse: dê o que tens da bolsa em valor para minha serva. E ela disse: eu não tinha nada, irmão. Meu esposo me pediu R$2 e eu não tinha. E quando eu abri a bolsa, tinha esse valor aqui: é teu, não é meu. Tinha R$100 e ela me deu R$100. E eu posso glorificar juntamente com a igreja, porque ela fez parte da minha história. Aleluia. E eu fui ao hospital, e quando chegando lá, os médicos já estavam se organizando para dar alta a ele. E eu estava aflita. O Senhor me disse assim: arrume as tuas malas. E eu arrumei as malas. O Senhor pega e me diz assim: não temas, que eu vou livrá-lo. Naquela época eu ajudava a parte da bênção, eu orava com os pastores. E eu pedi oração a 2 irmãs que estavam por lá, e as 2 me falaram a mesma coisa: o Senhor vai recolher o teu esposo para que a obra continue em tua vida. E eu disse: não, irmã, somente me ajude em oração, porque o Senhor me prometeu que Ele ainda tem um plano com Ele nesta vida aqui. Ele ainda tem o seu plano com Ele. Então somente me ajude em oração, porque eu confio no Senhor. E elas disseram amém. Então, quando os médicos deram alta, disseram: se não temos mais o que fazer, deram alta, lavaram suas mãos. E eu vim para casa, trouxe ele só osso, o hematócrito muito baixo, perdeu muito sangue. Quando o Senhor disse assim: vá a Florianópolis, eu assim: meu Deus, como eu vou a Florianópolis? Deus trouxe algumas pessoas para me ajudarem, sem que eu pedisse R$1. Elas me favoreceram. Até o Senhor me falou assim: nada faltará aos teus que são meus. E chegou um lanche enorme na minha porta que eu não sabia nem como agradecer o Senhor. O Senhor já estava me preparando. E quando eu fui a Florianópolis, irmãos, eu chegando lá, paguei uma consulta, o médico me atendeu, eu relatei o fato, e ele me disse: eu sei que tu não tem condições de pagar uma cirurgia, mas eu sou dono de um hospital de transplante de rim. Também dou aula no Hospital Celso Ramos para os acadêmicos, eu preciso de 5 especialidades. Próxima semana eu te chamo em Criciúma. E eu disse: mais um mentiroso na minha frente.
E vim embora triste. E comecei a orar e a jejuar. E o Senhor, no meio da oração, disse assim para mim: escute, crês tu que eu vou livrá-lo? E eu disse: sim, Senhor. Então crês somente. Então o Senhor disse: em 3 dias Ele te chamará. Em 3 dias, irmãos, para a honra e a glória do Senhor. Eu não estou tirando nada do que isso aconteceu. 3 dias o médico me ligou e disse: pode vir. E nós fomos. Para a honra e a glória do Senhor. O meu esposo ficou lá por mais de 18 dias. Eu jejuando e orando dentro daquele quarto, porque ele precisava estar com uma hematocito normal para passar por aquela cirurgia. Enquanto eu estava em jejum e oração, o Senhor me levava para aqueles corredores. Talvez o Senhor dissesse assim a mim, se Ele dissesse isso a mim: vá a Florianópolis, um quarto tal, olhe por fulano de tal, eu não iria. Eu ia me limitar como somos limitados, a fazer a obra do Senhor. Mas foi necessário o Senhor levar o meu esposo para que se cumprisse também obras por lá. E lá o Senhor me levou a orar por algumas pessoas que retornaram ao Senhor Jesus. Um homem que estava endemoniado, que gritava semanas gritando e fora de si. O Senhor disse: vá até o quarto dele e olhe por ele. E quando eu cheguei no quarto, eu olhei as enfermeiras com as amarras. E eu disse: Senhor, eu estou endemoniado. Olhe, eu orei, aquele senhor voltou a si, a sua lucidez, as lágrimas correram, aceitou Jesus. Para a honra e a glória do Senhor, não tem milagre maior do que uma alma vir para o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E resumindo, o Senhor deu vitória. Ele fez a cirurgia, o médico levou 5 acadêmicos, cada um uma especialidade, fizeram a sua cirurgia, e o médico mesmo disse: foi Deus, porque estava prestes a acudir e a caminhar. E nós tiramos todo o rim, o canal do rim, e ele está bem. E o Senhor, por último, me falou: crês tu? E eu disse: creio, Senhor. Eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, entrego esse testemunho, porque o Senhor dá vida onde não tem vida. E Ele está aqui para glorificar o nome do Senhor. E a obra continua. Hoje ele é um homem que vai ao hospital, ele evangeliza no hospital, evangeliza no final de semana, não para exaltá-lo, porque ele acordou, estava dormindo, como muitos de nós estamos dormindo, não fizemos a obra, aquilo que Deus quer, que nos prepara e nos envia. Assim entrega esse testemunho em nome de Jesus. Vou tentar resumir o máximo que eu puder. E eu vou dar esse testemunho para a honra e a glória do nosso Deus. Grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu tenho uma coisa que marcou muito, que sabe que mexendo com o filho da gente, a gente perde o chão, né, irmãos? E a Débora, um tempo atrás, era para ela dar esse testemunho, hoje ela nem pôde estar aqui. Ela ficou muito doente e, assim, irmãos, para lavar a louça, ela tinha que botar uma cadeira na frente da pia para poder, em pé, ela não conseguia ficar mais. Eu convidava ela para ir às vezes no centro, na praça comigo, ela dizia: mãe, eu não consigo quase andar. Ela chegava numa loja, ela tinha que sentar. Aí a gente foi no médico fazer os exames, ela estava com anemia crônica. O médico já encaminhou ela para o Hemosc, o médico dela era dali do Hemosc. Estava bem sério o problema dela. Então, irmãos, a médica pediu mais exame, ela estava com uma pilha de exame e ela fazia um tratamento, muitos meses fazendo tratamento. E parece que quanto mais remédio ela tomava, mais ela piorava, não tinha melhora nenhuma, não tinha mais o que fazer. Mas o Senhor queria trabalhar, né, irmãos? Quando a medicina não pode, o Senhor então começa a agir. Então, irmãos, nós fomos ali na médica, a médica disse: vou mandar os exames dela para São Paulo. E fez aquele monte de exame. Irmãos, não tem culto, não tem hora, não tem lugar para o Senhor operar. E foi um culto de ceia, irmãos. O culto de ceia marca muito para mim, irmãos, porque o Senhor já fez 2 milagres na minha vida, o Senhor fez no culto de ceia. E nós estávamos no culto de ceia, o pregador começou a pregar naquela manhã sobre o sangue de Jesus. E ele disse que naquela manhã Deus estava colocando sangue novo em alguém, na veia de alguém naquela manhã. E na hora ela disse para mim: mãe, é para mim, eu sinto que é para mim. E ela tomou posse, irmão, daquela vitória. Irmãos, ela saiu da igreja naquele dia para a honra e a glória de Jesus. O Daniel está ali, sabe? Ela foi caminhando até em casa sem sentir canseira nenhuma.
disse que o sangue dela é forte, um sangue muito bom. Então, irmão, isso tudo é para a honra e a glória do nosso Deus. E hoje Ele opera ainda. Como operou no passado, Ele continua. Basta nós apenas acreditar que o Senhor ainda faz. Amém, irmãos? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, é muito milagre que aconteceu na vida dos meus filhos, na minha vida, na vida do Adilson, na nossa conversão. Hoje eu vou falar um dos meus filhos. Não vou falar do Daniel hoje, mas outro dia o Senhor vai dar a oportunidade e o irmão também vai me dar. Hoje eu vou falar do Diego. Aqui o pessoal conhece, os irmãos conhecem meu filho de Santa Rosa do Sul. Quase 2 anos, irmão, deu uma paralisia facial no lado direito dele. Ele ficou todo paralisado. O olho não fechava, braço, perna, boca entortou, nariz, tudo. Eu peguei e liguei para ele e falei assim: ô Ivonete, tu pode marcar uma consulta para mim, por Dr. Glauco? Aí eu assim: Marco, mas o que está acontecendo? Nada, Ivonete, para mim não preocupar ele e o Adilson. Ela trouxe ele para Criciúma, chegou lá o Dr. Glauco, olhou para ele e disse assim: olha, eu vou ser verdadeiro com vocês. Vou dar 90% para ele recuperar o movimento das mãos. Agora, o lado facial, se vocês creem em Deus, vocês pedem ajuda ao Deus e vocês. Porque só Deus na vida desse moço. Eu cheguei na igreja, chamei a irmã Dorze e disse: irmã Dorze, vou fazer uma campanha de oração. A irmã me ajuda em oração. O meu filho está passando assim. Ela assim: não, Ivonete, não tem problema nenhum. Ele voltou para Santa Rosa do Sul, a gente voltou com ele, fez 2 meses de a fisioterapia. Chegou lá, ela perguntava, a médica perguntava para ele: Diego, está sentindo o choque? Não. Envermelhava o rosto, as mãos, a perna, não sinto nada. Eu assim: Diego, a mãe vai ter que ir em Criciúma, Diego, por causa que é culto do círculo de oração e a mãe vai ter que estar lá. Chegando no sábado, no culto do círculo de oração ali no Anitta, eu dobrei o meu joelho e disse: Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus de poder. Eu tinha um filho, Senhor, que não falava. Tu fez ele falar, Senhor. Com 5 anos de idade ele não falava. E eu creio no milagre, Senhor, que Tu vai fazer na vida do meu filho. Eu cheguei em casa, irmão. Passei a mão no telefone, liguei para ele. A igreja toda orando por mim, orando pela minha família. E eu ali esperando, porque eu confiei em Deus. Eu creio que Ele é um Deus vivo, um Deus de poder. Eu liguei para ele, a hora que eu peguei o telefone, eu senti que a língua dele desenrolou. Ele falou: mãe, eu vi aquela coisa assim desenrolada, assim: ai, Jesus, Tu estás fazendo a obra no meu filho. O médico proibiu ele de dirigir, ele ficou paralisado. Chegou no domingo, quando eu olhei aquele barulho de carro na minha frente, ele gritou. Ele nem apertou o interfone, ele gritou: oh mãe, eu estou curado. Que eu olhei para ele, pastor, o meu filho estava ali, ele estava saudável, ele estava perfeito. Eu trago esse testemunho para a honra e a glória do Senhor. Eu tenho muito testemunho de milagre na vida dos meus filhos, mas agradeço a oportunidade, também agradeço nosso Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom, quero resumir uma palavra: esperar. Esperar. A gente sempre espera. Quem espera tem esperança. Eu estava passando uma prova muito grande. Quando a gente passa uma prova, a gente sofre muito. Quando a gente sofre, os que estão perto também sofrem junto com a gente. A gente fica triste. O sentimento da gente fica praticamente abalado, a emoção nem se fala. Eu estava esperando, porque quem olha para as pessoas pensa que está tudo normal, tudo tranquilo, tudo sossegado, mas às vezes por dentro a gente não conhece a pessoa. Então estava passando uma prova muito difícil. Às vezes eu vi, muitas vezes estava lá junto com a minha mulher, que a gente sempre vê o culto, chorava, ela estava sempre do meu lado, parceira, sabendo a dificuldade que a gente estava passando. E sempre orando. Eu oro 2 vezes por dia. Eu leio a Bíblia 2 vezes por dia. Eu disse: meu Deus, quando é que vai abrir uma porta para mim? Eu já estava desesperado, entendeu? E aí, às vezes a minha mulher chorava, eu também, porque não tenho vergonha de dizer isso, e pedindo, orando.
lendo a Bíblia e sempre firme, entendeu? Eu digo, não, a minha vez vai chegar. Se você esperar, eu tenho esperança. Se eu tiver esperança, eu vou alcançar a minha bênção. Até que um dia eu estava ali no culto, no domingo, uns 2 meses atrás. Aí no final do culto, o pastor chegou, no final ele chegou assim, ó, Deus mandou fazer uma coisa aqui, que eu não sei para quem é, mas eu vou fazer. Entendeu? Aí ele falou assim, olha, eu quero orar por pessoas que estão passando assim uma dificuldade muito grande. Muito grande. Aí só que às vezes a gente é meio orgulhoso. Muitas pessoas aqui são orgulhosas, não gostam de vir na frente, não gostam de dar o braço a torcer, não gostam assim, de dizer assim, não, eu estou sentindo isso, não vai lá porque os outros vão perceber, porque acho que é chato. Aí até que eu vim na frente. Até o pastor, fiquei naquele cantinho ali, o pastor assim, ó, só esse casal, entendeu? Aí depois veio mais, o pessoal aí começou a orar para a gente, entendeu? Todos que estavam aqui. E depois daquela oração, quando chegou na segunda-feira, eu recebi nada. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Glória! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Abriu uma porta que eu jamais, eu queria que abrisse, entendeu? Eu jamais imaginava que fosse abrir, porque era difícil, né? E essa porta se abriu, irmãos. Quem abriu essa porta foi Deus. Ouviu as orações, que foi fortalecida com a oração do pastor naquele dia, entendeu? Então, eu realmente agradeço muito a Deus por ter feito pela oração do pastor de toda a igreja. Hoje eu estou lá, estou feliz, estou alegre, entendeu? E eu digo uma coisa, eu sou evangélico há 5 anos. Quando eu entrei na igreja, eu entrei para honrar o nome de Deus. Jamais desisti dele. E aí eu vi que aquela palavra espera, esperança. Quem espera tem esperança e sempre alcança. Aí eu entrei distribuindo para a honra e glória do Senhor Jesus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar o nosso Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia!
cante ao meu louvor. Pois estou sempre ao teu lado, sou Deus de amor. Pois estou sempre ao teu lado, sou Deus de amor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Salmo 127 ele diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Algumas semanas atrás eu estava no meu serviço, aí meu colega lá, alguns conhecem, alguns já trabalharam aqui comigo, a Dalila conhece, o Tata. Aí a mulher dele estava com câncer, estava comentando assim. Aí, um tempo depois, ele chegou para mim e perguntou: ô Fernando, fez um papelzinho, botou o nome da esposa dele e disse: ô Fernando, leva para oração, porque a minha esposa está com câncer e tal. Eu falei: não, pode deixar, tu fez a melhor escolha, colocar na mão de Deus. Ele falou: é verdade, é a fé, né? Nem crente não é, irmão. Aí tá, eu trouxe o nome da esposa dele, oramos, né? Eu orei, coloquei aqui nesse baúzinho também, o livro de oração. E essa esposa dele ia fazer uma cirurgia, e ele falou que correu tudo bem na cirurgia e tal. Aí segunda-feira agora, ele me chamou, só começou o serviço, ele me chamou: Fernando, vem cá. Ó, a minha mulher passou na cirurgia, estava se recuperando da cirurgia, e sexta-feira foi feita uma biópsia, foi feito um exame, e ela não tem mais nada, o câncer era maligno. A cirurgia foi um sucesso, não vai precisar fazer quimioterapia, não vai precisar fazer nada. Aí eu me alegrei e lembrei dessa palavra, porque às vezes a gente pensa assim: não, mas isso ali foi feito uma cirurgia, Deus não agiu. Mas agiu sim. Se não fosse a mão do Senhor, ela não estaria boa. Às vezes tem tanta gente que morre com menos coisa, pouca coisa, né? E a gente pensa assim, até a gente pode dizer que ela passou por cirurgia e tudo, mas foi a mão do Senhor. Eu creio isso. Lembra essas palavras em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e o privilégio de estar na presença dEle, porque é sempre um privilégio a gente estar na presença de Deus. Tudo que a gente precisa está em Deus, absolutamente tudo que a gente precisa está em Deus. E quando certa vez eu ouvi que quando é testificado um milagre, quando se testifica de um milagre, o ambiente do milagre se manifesta em nosso meio. E eu fiquei pensando, analisando, Senhor, por que o ambiente do milagre se manifesta em nosso meio? E o Senhor me disse, porque a Bíblia, a própria palavra, a gente sabe que a nossa fé, ela é edificada através da palavra. Ela é edificada através da palavra. E na palavra existem uma série de milagres que Jesus fez, e a gente lendo tudo que o Senhor promete, tudo que aconteceu com o povo quando Jesus andou na terra, quando no Antigo Testamento, a nossa fé vai sendo edificada. Então, quanto mais a gente ouve os milagres que Deus opera em nosso meio, também vai edificando, e nós vamos crendo cada vez mais no poder desse Deus. Esse Deus é todo poderoso, o poder está totalmente nas mãos dele. Então, eu gostaria de convidar os irmãos, então, nessa noite, para que a gente venha acrescentar, prestar atenção em cada milagre que Deus opera. Às vezes a gente pensa, mas Deus não opera mais, a gente não vê mais Deus agindo, às vezes na igreja, na rua, às vezes tanta miséria, desgraça acontecendo lá fora, mas Deus opera sim, Ele é o nosso Deus, Ele está agindo em nosso meio, inclusive nesta noite. Então, quando eu aceitei a Jesus, quando eu me converti a Deus, muitas coisas boas aconteceram na minha vida, muitas experiências maravilhosas eu tive com o Senhor. E só que chegou uma certa fase, um certo momento, eu comecei a errar, comecei a pecar, comecei a dar ouvidos e olhar para o lado, para o erro dos irmãos. E aquilo foi fazendo com que eu não me arrependesse mais dos meus erros, porque os irmãos podem perceber que quando a gente começa a olhar para o erro do nosso próximo,
a gente começa a achar que não precisa mais se arrepender dos nossos próprios erros. E a palavra fala que a cada dia nós temos que nos arrepender. Então, a minha fé foi enfraquecendo, eu comecei a errar cada vez mais e não me arrepender dos meus erros. E caí também naquela cilada que eu creio que o inimigo está armando aí fora, que eu pensar assim, cair na justificativa de que Deus é amor, e comecei a brincar com o pecado e ficar na expectativa do perdão futuro, né? Que muitas gente, eu vejo assim, muitos jovens caindo nessa, não, mas Deus é amor, Ele não vai fazer nada comigo agora, só que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que nos espera amanhã. Então, Deus, Ele operou um grande milagre na minha vida. Muitos irmãos sabem que Ele me livrou da morte. Nós sofremos um acidente, eu e meu esposo, mas antes ainda de falar do acidente, eu gostaria de dizer assim que por esse meu pecado, por esse meu erro, por eu não me arrepender mais, eu cheguei a um certo ponto, a um certo estágio que eu não conseguia mais orar. Certamente alguns irmãos também já passaram por situações desse tipo. Não conseguia mais me ajoelhar, não conseguia mais, se eu tirasse 5 minutos para ler a palavra, não durava 5 minutos, não conseguia me concentrar, de tanto que o mundo foi entrando, né? Eu achava que nada era errado, nada era pecado. Às vezes a gente cai nessa cilada, né? nesse erro. E eu comecei, a minha alma começou a clamar ao Senhor: Senhor, eu sinto falta do nosso relacionamento, eu sinto falta da nossa intimidade, eu gostaria que Tu fizesse alguma coisa, eu não sei nem como Tu vai agir comigo, o que Tu vai fazer, porque se Tu mandar uma profecia para mim, o profeta é capaz de eu não acreditar e se bobear até sair julgando o profeta. Se tu falar comigo, eu estou tão seca, estou tão fria que eu não vou nem conseguir discernir o Teu Espírito, não vou saber se Tu falando comigo, não vou saber, então eu não sei de que forma que Tu vai trabalhar na minha vida, mas eu quero que Tu faça alguma coisa, porque eu estou com muita saudade. Eu falava isso comigo, apesar de eu não conseguir orar, me dobrar diante do Senhor, a minha alma falava isso para o Senhor, porque quando a gente se afasta da presença de Deus, as coisas são assim, a gente pensa que vai ter um alívio, que vai ser livre agora lá fora no mundo, mas não é verdade, a gente vai sofrer mais, a gente vai virar uma pessoa amargurada. Eu fiquei muito mais vazia do que eu era antes de aceitar Jesus, antes de conhecer Jesus. É assim, é uma ilusão quem pensa que vai sair da igreja e vai encontrar alguma coisa lá fora. Então, falei isso para o Senhor e eu sofri esse acidente. Certas vezes que eu dei esse testemunho, não que Deus, eu não acredito assim que Deus ele vai cobrar dessa forma de alguém pesando a mão. Às vezes a gente ouve esse termo, porque se não fizer, Deus vai te pesar a mão, Deus vai te cobrar. Eu não acredito que seja assim. Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um. E comigo foi dessa forma. Eu pedi para o Senhor, eu falei: Senhor, não sei como, mas trabalha, age na minha vida. E então a gente sofreu um acidente. E isso foi tão comigo que o mesmo acidente, né? Se meu esposo estava comigo, ele não sofreu nenhum arranhão. Eu fui parar no hospital em coma, tive um esmagamento no pulmão e um traumatismo craniano. E além disso, meu braço também, como o carro capotou, meu braço ficou embaixo do carro, né? Nas voltas que ele deu, meu braço foi parar embaixo do carro. E aí meu esposo, às vezes a gente diz assim que a fé, ela move montanhas. Eu naquele momento não tinha fé, porque eu estava desacordada e inconsciente. Mas eu acredito que a fé do meu esposo naquele momento ajudou a me livrar da morte. Então às vezes a gente pensa assim: mas a minha fé não vai adiantar na vida de outro irmão. Vai sim, a gente tem que orar pelos nossos, tem que orar por quem a gente ama, porque Deus opera através da nossa fé, da nossa oração. Então daí meu esposo tirou ali, com a ajuda de outras pessoas, o meu braço debaixo do carro. E quando eu cheguei no hospital já praticamente morta, esse meu dedo aqui, da aliança, ele descolou da unha, né? Descolou. E os médicos falaram depois, quando eu acordei, fui pra casa, falaram assim: Renata, quando tu chegou era tanta coisa para ver em ti que a gente esqueceu de dar o ponto do teu dedo. Vai ter que cicatrizar sozinho mesmo, só botar uma tala aqui. Então eu cheguei assim numa situação que os médicos começaram a falar para os meus familiares, né? Consolar e também falar para os meus familiares já se acostumar com a ideia de que de repente eu não poderia sair livre daquela situação. Foram 8 horas que eu fiquei ali na sala de emergência com uma equipe médica em cima de mim, antes de ir para a UTI, porque meu cérebro
começou a inchar, porque como eu tive um traumatismo craniano, começou a inchar, e eles precisavam definir se ia fazer uma cirurgia ou não. Meu pulmão também, por ser esmagado, minha respiração estava muito difícil. E o meu braço, eles também avisaram a minha família quando estava na emergência que precisava ser amputado. Então, eles não precisavam amputar o braço delas. Eu fico pensando assim, Senhor, já pensou se eu acordasse daquele coma, olhasse para o lado e tivesse só com um pedacinho do braço? Mas Deus, nisso tudo, Ele me ensinou assim que Deus ele não ignora os detalhes. Deus, Ele é perfeccionista, tudo que Ele faz é perfeito. E para ser perfeito, Ele faz todos os pequenos detalhes. Então, Ele sabe como te fazer feliz. Então, daí, minha família, claro, concordou em amputar meu braço, porque eles falaram que era necessário. E daí chegou uma outra emergência naquele momento, e eles tiveram que me deixar ali também esperando o tempo de amputar o braço, que tem, acho que é 8 horas que tem que esperar para amputar alguma parte do corpo. E me deixaram ali. A enfermeira que passou por mim no momento para ver se estava tudo bem, sentiu o meu pulso no meu braço, para a glória de Jesus. Eu poderia acordar daquele coma e estar, além de várias sequelas, os médicos também falaram assim, você se prepare, porque ela pode acordar com alguma sequela, perca de memória, alguma coisa, porque ela bateu a cabeça e a gente não sabe como que ela vai acordar, né? E aí eu até lembro assim, que foi engraçado quando eu acordei, o pai, oi filhinha, tudo bem? A mãe, todo mundo digo, gente, o que vocês estão me falando com um neném, o que aconteceu? Todo mundo, eu achava assim, que os médicos estavam equivocados, porque eu não sentia dor nenhuma, eu não tinha sofrimento algum. E a outra lição que o Senhor me ensina é que às vezes quando a gente tem uma pessoa que a gente ama, que está mal no hospital, que está muito doente, a gente pensa, Senhor, será que ele está sofrendo muito, está passando muita dor? E na verdade, eu me perguntava isso quando aconteceu com meu irmão, será que ele sofria muito? Na verdade, não. O Senhor, Ele não permite que a gente sofra, porque Ele pode permitir que a gente entre na fornalha, mas a gente não entra só, a gente não sente dor, a gente não é queimado, assim como também não sente dor nenhuma. Então é isso que o testemunho que eu tenho para dar para os irmãos essa noite. Quero pedir assim que a gente aproveite esse momento. Estamos aqui para glorificar a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito, mas é uma noite de milagres também. A nossa fé, Deus se preparou para isso, para que a nossa fé seja acrescentada, para que a gente acredite que o poder da oração, eu também, muita gente orou por mim, meus amigos, a igreja, muita gente orou, muita gente clamou pela minha vida, e eu acredito que essas orações também ajudaram. Então não vamos deixar de orar, não vamos desistir, não vamos abaixar a cabeça, porque o Senhor é conosco, como a pessoa falou no início. Amém? Entrega a palavra. Eu terminei em Provérbios 18, que diz assim: mas a verdade do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aqui nós temos que passar por diversos processos para nós às vezes chegar no querer de Deus. O testemunho que eu vou contar hoje é do meu filho, que é um testemunho bem rapidinho, porque eu sei que o tempo é curto. Ele sofreu um acidente ali na Mecrio, ele trabalha ali, fez o estágio Deus de pequeno e ficou trabalhando ali e trabalha até hoje. E escapou um negócio lá de ferro e pegou em cima do sapatão dele e ficou fora um dedo do pé, o dedo maior, e o segundo também amassou tudo. E aquele dedo que ficou fora ali do sapato, eles tiraram e levaram para o hospital. E eles mandaram buscar a gente em casa, eu e meu falecido esposo, e até o meu filho que era mais novo, que nos levou. E o meu esposo disse assim para mim, ele perdeu a perna, porque senão eles não vinham buscar nós em casa. Mas eu não me preocupei, eu disse, não, foi só o pé sim. E a gente foi para o hospital. E quando a gente chegou lá, o médico me chamou e contou o risco que ele corria do implante daquele dedo. Porque ele disse assim, aqui em Criciúma a gente não tem como fazer implante mesmo, porque eles não trouxeram o dedo assim como devia. Mas eu fiz assim uma experiência. Ele tanto pode dar certo, como ele pode também perder a perna por causa do implante desse dedo. E eu olhei para o médico, assim, sem vigilância nenhuma, nem lembrei de Jesus na hora. Eu pensei na perna do meu filho, eu disse assim, joga esse dedo no lixo, doutor, por favor. E aquele médico olhou para mim e disse assim, não, senhora, mas foi Deus que falou comigo naquela hora. Eu disse, não, senhora, todos os membros são necessários no corpo. Nossa, eu fiquei tão envergonhada, intimidada com aquela minha atitude, Eu disse, Jesus, tem misericórdia. Eu disse, tá bom, doutor.
logo em seguida a senhora já vai ali, pode conversar com ele. E o médico passou pelo quarto e comentou com ele, a tua mãe mandou jogar o teu dedo no lixo. E quando eu cheguei no quarto, ele muito branquinho que estava, eu tinha perdido muito sangue. Aí ele disse assim, ô mãe, a senhora nem orou e mandou jogar o meu dedo no lixo. Eu disse, nem deu tempo, meu filho da mãe, orar. Quando o médico disse assim, eu disse, mas perdão, a mãe vai orar. Por que a mãe não manda tirar o da mãe e botar no lixo? Eu disse, não, a mãe vai orar. Né? E aí eu comecei a orar, mas se levantou uma grande tempestade, né? Não naquele dedo ali, no outro, que está trompa na perna dele. E era perto de final de ano. E a minha nora se revoltou contra a situação. Ela disse, a senhora que já trabalhou na saúde, por que não falou com o médico o risco que ele corria? E já não deram uma solução, agora que dia que esse rapaz vem para cá? E eu abri uma santificação naquela hora e disse assim, Jesus, sem que eu tenha uma resposta, eu não vou nem me alimentar e não vou também sair do meu quarto, eu não sei quantas horas eu vou orar. E disse para o meu esposo assim, hoje eu não vou no hospital ver ele, hoje eu vou ficar orando. E quando foi 4 horas da tarde, o meu esposo bateu na porta e disse assim, eu preciso tanto conversar contigo. Daí eu disse, o que tu queria? Daí ele disse assim, eu queria te convidar para ir no hospital. Eu disse, mas eu falei para ti que eu não ia hoje no hospital porque eu não tenho ainda a resposta de Deus. Ele disse, vamos que você já tem. E aquilo me deu uma fé muito grande. Eu disse, Deus já tem resposta então. E eu levantei dali, daquele quarto, me lavei, porque eu não queria nem que eles vissem que eu tinha chorado muito. Porque não é bom a gente deixar que o ímpio veja que às vezes nós também temos fraqueza, né? Mas eu saí dali e a gente foi para o hospital. E quando cheguei lá, para a honra e glória de Jesus, a perna dele que tinha ficado escura já tinha clareado. E o médico disse, amanhã vocês podem vir buscar ele, que ele está de alta. Então, né, é para a honra e glória de Jesus, porque Deus não desapareceu. Mesmo que a gente, às vezes, na fraqueza, a gente acha mais fácil desistir, como eu fiz, né? Bota o dedo no lixo aqui, né? E orar, fazer uma campanha. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade, não pegue, né? Pegue esse como exemplo, lute, né? Não desista. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Mas o testemunho que eu tenho, muitos já conhecem a história da minha filha, mas como o pastor disse que hoje é um culto em ação de graça, eu estou aqui primeiramente para agradecer a Deus, agradecer a igreja que muito me ajudou em oração em 2009, quando a minha filha, a gente foi no médico e ele disse que a minha filha estava com leucemia. Ele não chegou a dizer aqui, ele disse que teria que transferir a minha filha para Florianópolis, porque o caso dela não era mais para ele, porque ele estava tratando ela de artrite reumatoide juvenil crônica. E eu orava muito ao Senhor, eu dizia, Senhor, olha para minha filha. Tinha noites que eu ia na cama, eu via ela magrinha, os bracinhos, os ossinhos dela tudo saltado. E eu dizia, Senhor, faça uma obra na minha filha, eu não aguento mais ver minha filha desse jeito. E eu sempre orava dia e noite e nada acontecia. E no final de janeiro, chegou uma irmã aqui e foi cantar um hino, louvou um hino para o Senhor, do Rincão. E o hino era o título Sabor de Mel. Só que ela não conseguia entrar no hino. E eu comecei a orar em espírito, eu estava ali onde a irmã Dete está, e eu comecei a orar e dizer, Senhor, abençoa a tua serva. Senhor, eu sei que o inimigo trabalha no meio do louvor, mas não deixa a tua serva ficar envergonhada não, Senhor. Abre, abençoa ela. E daquela hora eu saí de mim. E no eu saí de mim, ela veio, pegou na minha mão e disse que a minha vitória ia ter sabor de mel. E eu disse amém. No final do culto, eu cumprimentei assim, peguei minha Bíblia, minha bolsa e ia embora, veio aquela pessoa que colocou a mão nas minhas costas. E eu olhei para ela, ela me abraçou e começou a falar em mistério. E disse para mim que estava vendo as minhas lágrimas, que eu não me preocupasse, mas que ia dar um rebuliço no meio dos meus. Quando ela falou em rebuliço, eu disse, Senhor, rebuliço não. Na hora assim eu falei em espírito, mas não te preocupa que eu sou contigo. Amém.
Eu fui para casa, meu esposo veio buscar, sai. O Senhor falou uma palavra que eu não gosto. Eu disse, que foi, mulher? Você falou que vai ter um rebuliço no meio dos meus. Eu disse, o que é rebuliço, mulher? Eu disse, no meu entender, mexe com a estrutura da casa, da família. Aí ele assim, então vamos orar. Eu disse, amém, que meu esposo não é crente, mas ele ora. Ele dobra o joelho toda noite, ele agradece a Deus, ele glorifica a Deus. Ele não está aqui na igreja, mas ele é um homem de Deus. E aí eu peguei, começou no começo de fevereiro, dia 10 de fevereiro, ligaram da serra que meu sobrinho tinha morrido, que o carro não dava nem para abrir o caixão, porque esmagou eles todos, estavam em 4 dentro do carro. E eu disse para minha filha, começou o rebuliço. Dia 15, eu fui fazer uns exames, mamografia, deu um nódulo no meu seio, o rebuliço é grande. Mas eu nunca imaginei que fosse com a minha filha que ia acontecer. No dia 27 de fevereiro de 2009, a minha filha mais velha ia completar 19 anos e a gente estava preparando uma festa surpresa para ela. Tinha saído com a Fabiana no médico e ela disse, mãe, eu vou comprar um presente para a Mana. E comprou o presente para a Mana. E eu estava limpando a casa uma sexta-feira, ia fazer o elétrico para me tirar aquele nódulo do seio. E eu limpei toda a casa, eu fiz uma limpeza. Não sei como eu consegui, mas eu fiz e a minha irmã estava ali. E ela chegou e disse, 3h30 da tarde, eu disse, eu vou entrar, vou tomar um banho. Cida, tu vai comigo para lavar o teu elétrico? Eu disse, vou. Aí eu tocou o telefone, eu fui atender, ele perguntou, quem está falando? Eu disse, a mãe da Fabiane. Eu disse, sim, é ela. Mas eu não me apavorei porque ela estava deitada, eu ia deitada no sofá. Aí eu disse, esse aqui é o médico da Fabiane. Eu disse, foi, doutor? Eu disse, não, é que eu estou acompanhando os exames dela e não estou gostando do que estou vendo. Eu disse, doutor, mas não é artrite reumatoide juvenil? Eu disse, não, o caso não é mais para mim, mãe. Nós vamos ter que internar a Fabiane. Aí eu disse, internar a Fabiane? Aí ela começou a chorar, não, mãe, internar não, mãe. Eu disse, Fabiane, pelo amor de Deus, para de chorar, porque isso aí só vai ser resolvido segunda-feira. Ele disse, eu vou falar com um amigo meu, mãe, e depois eu volto a te ligar. Eu disse, tá, tudo bem. Aí ela começou a chorar, só segunda-feira, meu filho, hoje é sexta, tu acha que ele vai se preocupar, falar com algum amigo dele? Peguei a minha roupa, quando ele entrou no banheiro, ele tocou, eu disse, mãe, tu pega a Fabiane agora e leva ela para o hospital. Eu disse, doutor, estás internado? Não posso levar ela internada, tenho que passar por Santa Catarina. Ele disse, não, mãe, tu vai fazer o que eu estou te mandando. Tu vai pegar ela, vai levar no Santa Catarina, vai levar direto no São José e vai internar ela. Eu disse, doutor, mas eu não posso, o exame dela ficou pronto na terça-feira. Ele disse, não, mãe, já está tudo pronto. Eu já mandei dizer, está tudo pronto. Eu disse, tá, doutor, mas pode ser mais tarde? Eu disse, por quê, mãe? Porque eu tenho que fazer uma eletro agora às 4 horas, já está marcado. Ele disse assim, tu vai viver 80 anos. Primeiro a tua filha, depois você. Eu disse, amém, doutor, então falta mais 40 e poucos anos, está bom para mim. Até brinquei com ele, daí ele disse assim, não, mãe, então vai. Peguei e fui para o hospital. Aí, mas só que quando ele falou, eu na hora assim, eu disse, doutora, minha filha está com leucemia. Ele disse, não sei, mãe, o caso não é para mim. E eu fui para o hospital. E chegou lá, o médico veio e disse para mim, mãe, nós vamos ter que tirar a menina daqui, porque aqui não é lugar para ela. Ela estava ali onde fica todo mundo junto. E eu vou transferir ela para Florianópolis. Naquele momento se abriu um buraco no chão e eu entrei num túnel sem saída. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que falar. E eu olhei para ela disse, mãe, que presente eu estou dando para a Mana. Porque no outro dia ia ser uma surpresa para ela. Eu disse, minha filha, a tua saúde é mais importante do que uma festa de aniversário. Aí eu cheguei, daí ela disse, fica aí. E eu já vou ligar para Florianópolis, já vou encaminhar ela direto. Ela já vai daqui com a internação pronta. Eu disse, amém. Pegou e foi, gente, foi a coisa mais triste para mim. Tive muita experiência dentro daquele hospital. Porque na hora que eu cheguei com ela, eu não queria que ninguém perguntasse nada, eu não queria que ninguém falasse para mim. E ela olhava para os lados, ela via aquelas crianças carequinhas, ela dizia, mãe, eu não quero ficar assim, mãe. Porque ela nunca tinha cortado o cabelo desde que nasceu. Eu disse, tá, filha, mas tu não vai ficar assim. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele não vai deixar tu ficar assim. Mas o cabelo não é todo, filha. Ela disse, mãe, mas eu não quero ficar assim.
Aí, irmãos, começou a minha luta de 50 dias internada com ela. Ela desistiu nas primeiras semanas de viver. E eu dizia, Fábio, come, não quero. Toma água, não quero. Aí eu comecei a falar dura com ela. Se tu queres morrer, minha filha, se tu quiser morrer, eu não posso te obrigar a viver. Aí a médica chegou a estudar em Maruí, a Fabiane desistiu de viver. Eu disse, por que, Fabiane? Daí ela disse, Fabiane, eu já não te falei que quando tu quisesse alguma coisa, viesse falar comigo, Fabiane. Lembra aqueles inimigos que eu falei que estavam no teu sangue? Que só tinha um soldadinho? Daí a Fabiane se lembra. Mas, pois é, já combateu 40% dos inimigos. Porque, irmãos, ela chegou lá com 97% de células cancerígenas no sangue. Então, os médicos deram 2% de vida para ela. E o resto Jesus fez. E eu chegou um determinado tempo que eu disse assim para ela, filha, se tu não lutar contra esta enfermidade, porque ela não é tua, isso aí veio das profundezas dos infernos, se tu não lutar, ela não vai sair de você. Porque Jesus diz, queres ser sã? Se tu dizer para o Senhor que tu queres ser curado, Ele vai te curar. Eu sempre falei com muita autoridade com ela no hospital. As enfermeiras às vezes me xingavam, porque diziam que não era certo o que eu estava fazendo. Eu disse, doutora, se eu deixar ela morre. Eu tenho que falar com autoridade com a minha filha. Aí eu sempre falava, e chegou um dia que eu fui para o banheiro, porque eu vi ela ali daquele estado, eu cheguei no banheiro, eu levantei meus braços para cima, dobrei meu joelho e disse, Senhor, eu não te pedi mais uma filha, eu nem conhecia a tua palavra, e quando tu me deste ela, eu dobrei meu joelho aonde eu estava e eu disse que a primeira coisa que eu ia fazer era te apresentar na tua casa, sem te conhecer. E hoje eu conheci você e eu apresentei a minha filha. Ela é tua, ela não é minha. Se for para me ver a minha filha daquele estado, naquela cama que ela está, Senhor, prepara a minha filha e leva para ti, porque ela não é minha, ela é tua. Agora, se for para mim ver ela, eu me devolvo ela como tu me deu no meu ventre. E no outro dia o Senhor começou a agir. Eu disse, não faça a minha vontade, mas faz a tua vontade na vida da minha filha. E o Senhor começou a agir, começou a trabalhar. O Senhor enviou gente assim, da quadrangular que não sabia que ela estava lá, mas o Senhor mandou que ele fosse lá. Chegou um jovem lá e ele disse para ela, porque muitos falavam, eu falava, outras pessoas falavam que Deus era com ela, ela não fazia nada. E aquele jovem chegou e ele disse para ela assim, eu estava orando às 5 horas da manhã na igreja e o Senhor mandou que eu viesse visitar essa menina. E eu não queria vir porque faz um ano que eu sou convertido. E eu disse que eu não sabia falar do teu amor, do amor de Jesus. E mostrou as facadas que ele tinha no corpo, porque tentou tirar a vida. Mas ele fez prova com o Senhor mostrou para ele que era na vida dele. E ele disse, o Senhor manda te dizer que você está sobre as mãos dele e fez isso aqui. Quando o jovem fez isso, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, eu disse, filha, como Jesus te ama, e Ele está contigo. E ali ela começou a reagir. Irmãos, ela perdeu o cabelo 3 vezes. Muitos viram ela aqui carequinha. Muitos viram ela aqui dentro da igreja de chapeuzinho, de panelzinho, porque ela ficou careca 3 vezes. Mas o Senhor enviou o João do Recife. Na época ele estava aqui, que ele fez um trabalho e ele não conhecia ela. Ele estava sentado ali, ela estava ali com os adolescentes. E ele chamou ela, primeiro chamou a criança, não sei se os irmãos estão lembrados, que ele queria abençoar uma criança que estava no colo do pai. E naquele dia, daí, na hora eu estava aqui na frente, eu disse, Senhor, essa criança está com começo de leucemia. Só me veio aquilo na cabeça. Aí ele chamou a Fabiane e disse, vem você aqui em cima. E ela veio. Acho que alguns irmãos lembram. E ele disse para mim assim, tu és mãe dela? Eu estava ali, ela estava lá assim, sou mãe dela. Eu posso abraçar a tua filha? Eu disse, pode. Posso dar um beijo na tua filha? Eu disse, pode. Aí ele falou algo no ouvido dela. Daí depois, muito tempo que ela foi me dizer que o Senhor estava dando vitória para ela.
Daí ele disse, pôs óleo nas mãos dela e disse para ela passar nas costas daquela criança, que na medida que ela estivesse abençoando aquela criança, ela estaria sendo abençoada também, e o Senhor estaria dando livramento de leucemia para aquela criança. Aí eu vi que o Senhor é fiel, ali eu vi que o Senhor ouve o clamor dos filhos dele, ali eu senti a mão de Deus na vida da minha filha. Hoje minha filha está aí com 16 anos, muitos que estavam com ela partiram na época, porque os pais não tinham fé, os pais não acreditavam mais em Deus. Eu falava do amor de Jesus para eles, eu pregava, eu ganhei almas no hospital, crianças partiram salvas no hospital. E assim, irmãos, eu quero dizer assim para vocês, que Jesus é maravilhoso. O médico pode dizer, você não tem chance, mas o Senhor diz, não, a chance eu ainda tem. O médico pode dizer, você não tem mais solução, mas o Senhor diz, não, você tem solução, porque eu tenho obra na tua vida. Então assim, eu quero dizer assim para os irmãos, nunca peçam para ver o milagre real, porque eu pedi. Senhor, eu quero ver um milagre real. Eu vejo o milagre na Bíblia, eu vejo o milagre aqui, mas eu quero ver um real ainda. Antes da tua vinda, que o Senhor mostrou um milagre real na vida da minha filha. Foi o maior milagre para mim. Então, Senhor, eu quero dizer assim para o Senhor, eu sou grata a Deus, eu glorifico a Deus, eu glorifico, eu amo essa igreja, porque muitos me ajudaram em oração. Não tenho palavra para agradecer a Deus, não tenho palavra para agradecer aos irmãos que ficaram ao meu lado. Então eu entrego esse testemunho para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. As minhas mãos estão cheias. Vamos ficar de pé. Das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias. Das tuas bênçãos. Todo aquele que eu tomo abençoado será. Todo aquele que eu tomo abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Todo aquele que eu tocar abençoado será. Todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Aleluia. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer voltar em comunhão com o Senhor Jesus? Depois de tudo que você ouviu, depois de tudo aquilo que foi dito aqui, tem alguém que quer entregar a vida para o Senhor? Não tem ninguém? Deus é fiel. Meus queridos irmãos, toda última quinta-feira, Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem eu sou. Podes ver sinal em mim. Uma verdadeira adorador.
Graças a Deus, porque temos um Deus fiel. Ainda que a gente não mereça. Vamos orar por Alexander, Paulo César, Rafael Lopes da Silva. Esse Rafael Lopes da Silva, lá do Rio de Janeiro. A mãe ligou aflita. Pedi para-se gozar. Mais uma vez. Pedi para-se gozar. Você está pedindo. Começou essa campanha já tem 3 semanas. Viu? Já tem 3 quinta-feiras. Quem já recebeu a vitória já vem contar. Em nome de Jesus. Não deixe de contar. E eu quero gravar uns testemunhos aqui nesse gravador que eu tenho aqui, para soltar na rádio, programa de rádio. Tá? Quem quiser gravar testemunho, grave que eu vou soltar no programa de rádio. E procure depois para a gente gravar. É gravar rapidinho. Ó, Jesus me curou de leucemia, Jesus me curou de câncer, Jesus me curou de eu ia amputar uma perna e Jesus não deixou. É assim, teu nome, qual é teu nome, mora onde? O que aconteceu? É isso que eu quero para o rádio, tá? Não posso estender muito. Vamos orar. Ore pela campanha. Todos que estão fazendo a campanha, levante a mão para o Salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, estão lá, vamos para cá e oramos. Senhor, o nosso Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade. E tu nos concede, ó Pai, que estamos reunidos neste culto adorando o teu nome. Deus, aqui está agora essas vidas aqui na frente. Senhor, tu sabe a necessidade, Senhor. Essa vida que está aqui de joelhos dobrados, meu Pai. Entre com providência na vida dela, liberta, transforma, faz um milagre para o teu nome ser glorificado. Deus, tu sabe, tu conhece a necessidade de cada um. Nós agradecemos por tudo que nós ouvimos aqui nesta noite, que tem edificado a vida e a fé, precisando presente neste culto, Pai. O milagre acontecendo na vida dessas pessoas, Senhor, que foi apresentado ao nome aqui neste culto. Deus, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos pela tua misericórdia, tua graça e o teu poder. Pai, Deus, entrando com providência nessas vidas, fazendo um milagre, para nós não mais testemunho daquilo que tu tens feito, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos também, Senhor, pela tua vida que está completando mais um ano de vida. Deus, faz um milagre, abençoa a vida dela, o familiar, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um daqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos dizem? Amém. Todos dizem? Amém. A vitória pelo sangue de Jesus. Deus nos abençoe em Cristo.